Terceira conferência, na página 21, nesse parágrafo que começa assim: tudo que nos sentidos, no campo total dos 12 sentidos, leva à relação com o mundo exterior, tem caráter volitivo e não cognitivo. Para o homem moderno, desapareceu por completo a compreensão disto. Por isso, ele julga pueril a afirmação, lida em Platão, de que a visão consiste no envio de uma espécie de tentáculos que se estendem dos olhos até os objetos. Tais tentáculos, evidentemente, não podem ser observados por meios sensórios. Mas o fato de Platão ter tido consciência da sua existência prova que ele conseguiu penetrar no mundo suprassensível. Quando olhamos para uma coisa, existe realmente um processo que corresponde, se bem que de modo muito sutil, ao ato de pegarmos um objeto. Se, por exemplo, os senhores pegam um pedaço de giz, esse ato físico é semelhante ao processo espiritual que se realiza quando enviam de seu olho as forças etéricas para captar o objeto na visão. Se os homens atuais soubessem observar esses fatos, se lhe revelariam pela simples observação da natureza. Se os amigos observarem, por exemplo, os olhos de um cavalo voltados para fora, terão a sensação de que, pela simples posição de seus olhos, o cavalo se acha, em relação ao mundo ambiente, situado diferentemente do homem. Posso esclarecer-lhes a causa subjacente a isso pela seguinte hipótese. Imaginem que seus braços têm uma forma que impossibilite juntá-los à sua frente, sendo, pois, impossível qualquer cruzamento dos mesmos. Os amigos, ao fazer euritmia, ficam limitados ao A, nunca conseguindo fazer um O, pois uma força de resistência tornaria impossível juntar os braços à sua frente. O cavalo se encontra nessa situação no que concerne aos tentáculos suprassensíveis de seus olhos. Você sabe, né, dos gestos da euritmia, né, do A e do O, né? Eu Você não já sei, Valquíria. não sabe? Então, deixa eu te falar. Peraí, eu vou até Isso. descompartilhar um pouco, que aí eu vou mostrar para você, eu vou pôr grande o meu aqui, que né, a euritmia, né, é um estudo que, que mostra assim, os sons, as consoantes, as vogais, eles têm gestos, né? Eu Então, sei, eu tenho euritmia. então é isso, o A é assim, né? Ou assim para baixo, né? Aqui não dá para caber. E o O é fechado assim. Tá? Então é isso que ele está falando, tá? Deixa eu tirar daqui e voltar lá. Vou tirar meu vídeo porque tá dando interferência e vou compartilhar de novo. Então Você ele sabe que está eu não falando. Oi? eu queria até fazer aula de euritmia. Muito Ah, é muito legal. legal, muito legal. Tem por É, internet agora, né? Agora, depois da pandemia, tudo virou aula por Zoom e tem, viu? Dá para você achar. é, e você sabe que eu, meio que naturalmente é sempre assim, tanto de poesia quanto de música, né? Porque eu, desde os 9 anos eu comecei a recitar poesias, né? E assim, desde meu primeiro concurso, assim, eu ganhei primeiro lugar, né? De Ah, que recitar poesia. legal. É, e grande parte, assim, não só pela minha dicção, tudo, mas pelos meus gestos. Ah, olha Então, só que legal. quando eu comecei a estudar euritmia, assim, teoricamente, eu já me identifiquei muito, assim, vendo a teoria como ela é, porque eu sempre fiz isso até meio que realmente. É muito legal Ah, mesmo. que legal, que legal. Né? Então vamos lá. Os amigos, ao fazer euritmia, ficariam limitados ao A, nunca conseguindo fazer um O, pois uma força de resistência tornaria impossível juntar os braços à sua frente. O cavalo se encontra nessa situação no que concerne aos tentáculos suprassensíveis de seus olhos.
Nunca o tentáculo do olho esquerdo pode ser tocado pelo tentáculo do olho direito. Por sua colocação ocular, o homem está em situação de estabelecer um contato contínuo entre os dois tentáculos suprassensíveis dos olhos. Nisso consiste a sensação de natureza suprassensorial do eu. Olha que interessante. Se nunca conseguíssemos estabelecer um contato entre o esquerdo e o direito, ou se tal contato tivesse tão diminuta importância como acontece nos animais, que nunca usam tão corretamente suas patas dianteiras para, digamos, uma oração, ou qualquer atividade espiritual semelhante, tampouco chegaríamos a uma sensação espiritualizada de nossa identidade. Aí ele coloca aqui uma nota no original selbst, correspondendo ao inglês self, porém sem tradução exata em português. O que mais importa nas sensações sensoriais do olho ou do ouvido não é tanto o aspecto passivo, mas o ativo que levamos volitivamente às coisas. Às vezes, a filosofia mais recente teve pressentimento de algo acertado, tendo então descoberto todo tipo de palavras que, no entanto, demonstram o quão distantes as pessoas estão da compreensão do assunto. Assim, nos signos locais da filosofia de Lotze, eu não sei quem é esse Lotze, existem tais pressendimentos da atividade de uma vida sensório-volitiva. Porém, nosso organismo inferior, que no tato, no olfato e no paladar mostram bem claramente sua ligação com o metabolismo, tem essa ligação até nos sentidos superiores, possuindo caráter volitivo. Podemos, pois, dizer que o homem se defronta com a natureza por seu intelecto e por isso assimila o que nela é morto, apropriando-se dessas leis mortas. Mas aquilo que na natureza se eleva do seio daquilo que é morto para tornar-se o futuro do mundo, o homem o capta por intermédio de sua vontade aparentemente indeterminada, que se estende até os sentidos. Imagina os amigos quão vívida será sua relação para com a natureza se levarem devidamente em conta o que acabo de dizer. Poderão então constatar quanto adentro a natureza, o esplendor da luz e das cores vem ao meu encontro. Ao acolher a luz e suas cores, aproprio-me daquilo que a natureza projeta em direção ao futuro. E quando volto à minha sala de trabalho e faço reflexões sobre a natureza, formulando leis a seu respeito, então ocupo-me com aquilo que na natureza está em contínuo perecimento. Eu vou ler de novo esse parágrafo, eu estava desatenta. Imagine os amigos, quão vívida será sua relação para com a natureza se levarem devidamente em conta o que acabo de dizer. Poderão então constatar, quando adentro a natureza, o esplendor da luz e das cores vem ao meu encontro. Ao acolher a luz e suas cores, aproprio-me daquilo que a natureza projeta em direção ao futuro. E quando volto à minha sala de trabalho e faço reflexões sobre a natureza, formulando leis a seu respeito, então ocupo-me com aquilo que na natureza está em contínuo perecimento. Na natureza, o perecer e o nascer são constantemente interligados. Podemos captar o processo de perecimento porque temos em nós a reflexão de nossa vida pré-natal, o mundo do intelecto, do pensar, pelo qual podemos compreender o morto subjacente à natureza. E o fato de podermos contemplar o que existirá na natureza no futuro resulta de a enfrentarmos não somente com o nosso intelecto e com o nosso raciocínio, mas com aquilo que em nós tem caráter volitivo. É aquilo que ele fala de que a vontade está depois da morte, né? Naquele diagrama que ele fez no começo. Se o homem não pudesse salvar algo que permanece sempre nele da vida pré-natal, através de toda a existência terrestre, se não pudesse salvar aquilo que, ao fim de sua vida pré-natal, se transformou em mero... Oi? E essa questão, né, deste caráter volitivo, eu vejo assim, como a força do nosso espírito também, né? Essa boa vontade do nosso espírito.
e vinculando com as histórias, né, esse negócio de falar dos contos de fada, né, esse beijo a princesa, como se fosse o beijo que acordou a princesa. E não é, está simbolizando exatamente a coragem do espírito, né? A força de vontade do espírito, né? É o beijo jovenzinho numa moça, né? E, e eu vejo esse caráter volitivo, assim, principalmente depois da morte, e em vida também a gente se apropriar não dessa força do nosso espírito, né? Porque é ela que cura, né? Assim, tudo o que a gente teve assim no nosso passado, né? De desafiador, ela que cura também aí todas as nossas limitações que a gente traz, né? No mental aí e muitas até nas nossas células, né? Foi nos impregnada nesse inconsciente da nossa infância, né, as nossas crenças, nossos padrões, e se não é a força mesmo do nosso espírito, a gente não consegue fazer essas superações, né? A gente Sim, não sim, consegue transformar tudo isso, né? sim, exatamente. Exatamente. É isso, é a força do espírito mesmo. E às vezes até eu tenho uma sensação assim, que às vezes o corpo nem está aguentando, mas o espírito leva e acontece, né? É muito interessante. Exatamente. Você não sabe de onde você tira a força, e é do espírito mesmo, né? É do espírito, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Se o homem não pudesse salvar algo que permanece sempre nele da vida pré-natal, através de toda a existência terrestre, se não pudesse salvar algo daquilo que ao fim de sua vida pré-natal se transformou em mera vida de pensamentos, nunca poderia alcançar a liberdade. É que ficaria ligado ao que está morto, e no momento em que quisesse chamar para a liberdade o que nele próprio é afim com a natureza morta, estaria chamando apenas algo moribundo. Se quisesse servir-se daquilo que liga sua entidade volitiva com a natureza, ficaria inconsciente, pois tudo o que o une como ser volitivo com a natureza é apenas embrionário. O homem seria um ser natural, mas não um ser livre. Acima desses dois elementos, a compreensão do morto pelo intelecto e a captação do vivo, do envolvente pela vontade, existe no homem algo que só ele e nenhum outro ser terrestre traz em si entre o nascimento e a morte. É o pensar puro, não relacionado com a natureza exterior, mas com aquele elemento suprassensível situado no próprio homem que faz dele um ser autônomo, algo transcendente, inclusive ao inframorto e ao supravivo. Portanto, se queremos falar em liberdade humana, devemos observar esse elemento autônomo do homem, o pensar puro e liberto, no qual sempre vive também a vontade. Tem uma nota aqui, a filosofia da liberdade. Ele põe uma, uma nota aqui. Porém, se os senhores observarem desse ponto de vista a própria natureza, constatarão o seguinte: estou olhando para a natureza e tenho dentro de mim a corrente da morte e também a da renovação, morrer, renascer. Dessa correlação, a ciência moderna muito pouco entende, pois para ela a natureza é de certa forma uma unidade misturando continuamente o que morre com o que evolui, reinando assim grande confusão em tudo que hoje em dia se afirma a respeito da natureza e sua essência, pois o perecer e o nascer são continuamente entremeados. Quem quiser separar nitidamente essas duas correntes da natureza terá de perguntar: o que seria da natureza se nela não existisse o homem? Diante dessa pergunta, a ciência moderna, em sua filosofia, está em grande embaraço. Suponham os senhores que formulassem a um desses cientistas modernos a seguinte pergunta: que seria da natureza e de seus seres se aí não se incluísse o homem? Ele ficaria naturalmente algo chocado, pois a pergunta lhe pareceria estranha. Mas depois, refletindo sobre os argumentos que sua ciência lhe fornece para responder a essa pergunta, diria: haveria na Terra minerais, plantas e animais
e só o homem não existiria nela. A evolução ter-se-ia realizado desde a nebulosa de Kant e Laplace, da mesma forma como realmente aconteceu. Só que o homem não existiria nessa evolução. Outra resposta não seria, no fundo, de esperar. Ele talvez ainda acrescentasse: o homem, quando agricultor, lava o solo e assim transforma a superfície terrestre, ou constrói máquinas e provoca dessa maneira transformações. Mas tudo isso é irrelevante em comparação com outras transformações realizadas pela própria natureza. Sempre, pois, nossos cientistas diriam que minerais, plantas e animais se desenvolveriam sem a presença do homem. Isso não é correto. Se o homem não existisse presente, se o homem não estivesse presente na evolução terrestre, os animais, na maior parte, tampouco existiriam, pois uma grande parte, mormente dos animais superiores, só surgiu durante essa evolução graças ao fato de o homem, naturalmente, usa agora uma metáfora, ter sido obrigado a usar seus cotovelos. Em determinado grau de sua evolução na Terra, ele teve de extirpar de seu próprio ser, que naquela época ainda continha algo bem diferente do que hoje contém, os animais superiores. Teve de extirpá-los para poder continuar em seu próprio desenvolvimento. Eu gostaria de caracterizar essa eliminação como uma analogia. Imaginem um líquido contendo uma substância dissolvida, essa substância passa a segregar-se e a sedimentar-se no fundo. Assim, o homem, em estados primeiros de sua evolução, estava unido ao mundo animal, e somente mais tarde segregou o reino animal como resíduo. Os animais não teriam evoluído para o seu estado atual se o homem não tivesse determinado a vir a ser como é hoje. Sem a presença do homem na evolução, as formas animais e a terra seriam bem diferentes do que são hoje. Ó, 10 minutos para acabar e volta no mesmo link, tá? Aí tem uma notinha aqui também, vamos ver o que ele diz na notinha. A ciência oculta, ele fala na ciência oculta. Passemos agora aos reinos mineral e vegetal. Deveríamos estar conscientes de que não somente as formas animais mais primitivas, mas também os reinos vegetal e mineral ter-se-iam petrificado e deixado de evoluir há muito tempo se o homem não existisse na Terra. Novamente, a cosmovisão atual, baseada numa concepção unilateral da natureza, sente necessidade de dizer: bem, os homens morrem, seus corpos são queimados ou enterrados, e com isso entregues à terra. Mas isso não tem significado algum para a evolução terrestre, pois esta não alteraria seu curso pelo simples fato de não receber os cadáveres humanos como tem ocorrido. Isso, porém, significa que não se tem consciência de que a entrega contínua de cadáveres humanos à terra, seja por cremação ou sepultura, é um processo real com efeitos que continuam atuando. As camponesas conhecem melhor que as senhoras da cidade o fato de o fermento ter alguma importância no preparo do pão, mesmo se adicionado em pequena quantidade. Sabem que o pão não cresce sem o acréscimo da levedura. Da mesma forma, a evolução da Terra teria há muito chegado ao seu estado final, não fora a adição contínua das forças do cadáver humano, que no momento da morte se separa da entidade anímica espiritual do homem. É por meio dessas forças recebidas continuamente pela Terra, mediante a adição dos cadáveres humanos, que é mantida a evolução terrestre. Com isto, os minerais se tornam aptos a desenvolver ainda hoje suas forças de cristalização, as quais, sem tais forças, há muito se teriam desintegrado e dissolvido. Com isto, plantas que há muito teriam deixado de crescer, continuam crescendo nos dias de hoje. O mesmo se dá com as formas animais inferiores. Em seu corpo, o homem dá à terra o fermento, como que a levedura para a evolução posterior. Por isso, não é indiferente se o homem vive ou não sobre a Terra. Simplesmente não é verdade que a evolução terrestre continuaria no que se refere aos reinos mineral, vegetal e animal se o homem não existisse. O processo da natureza é uno e homogêneo, e a ele pertence o homem. O homem só é corretamente compreendido quando considerado ele próprio, mesmo após sua morte,
integrado no processo cósmico. Tendo isso em mente, os senhores nem mais se admirarão do que lhes direi agora. Ao descer do mundo espiritual para o físico, o homem recebe o invólucro de seu corpo físico. Naturalmente, porém, esse corpo físico é diferente quando o homem o recebe em criança do que em qualquer idade atravessa a morte. Aí algo sucedeu ao corpo físico, algo que só pode realizar-se pelo fato de esse corpo ter sido permeado pelas forças anímico-espirituais do homem. Afinal, todos nós ingerimos o mesmo que os animais ingerem, isto é, transformamos as substâncias exteriores tal qual eles o fazem. Porém, transformamos-las com a colaboração de algo que falta aos animais, ou seja, aquilo que desce do mundo espiritual para juntar-se ao corpo físico humano. Fazemos, pois, com as substâncias algo diferente do que fazem os animais ou plantas. E as substâncias que são entregues à terra, no cadáver humano, são substâncias transformadas, diferente das que o homem recebeu ao nascer. Podemos, portanto, dizer que o homem renova as substâncias e as forças recebidas ao nascer, transmitindo-as transformadas ao processo terrestre. As forças e substâncias que, ao morrer, ele entrega a esse processo não são idênticas àquelas recebidas ao nascer. Com isto, ele transmite, pois, ao processo terrestre algo que, por seu intermédio, flui constantemente no mundo suprassensível para o processo físico-sensorial. Ao nascer, ele traz algo do mundo espiritual. Com sua morte, a Terra recebe esse algo incorporado às substâncias e forças que constituíram seu corpo durante a vida. Com isso, o homem intermedia o gotejar do suprassensível no sensível, no físico. Imaginem os senhores como que uma chuva contínua que desce do suprassensível para o sensível, permanecendo, porém, essas gotas infecundas para a terra, caso o homem não as acolhesse, transmitindo-as por si à terra. Essas gotas que o homem recebe ao nascer e libera ao morrer constituem uma fecundação contínua da terra por forças suprassensíveis. E são estas forças fertilizantes suprassensíveis que mantêm o processo evolutivo terrestre. Sem cadáveres humanos, a Terra estaria, pois, morta há muito tempo. E aí tem uma figura que eu vou mostrar aqui no livro. Mas aí eu vou descompartilhar aqui. Eu vou aumentar aqui o meu. Vou abrir o vídeo, aumentar o PIN, pôr no PIN, que é para você poder ver. Aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Que é aquele, né? Que é o nascimento de um lado, a morte do outro, aqui a representação mental, as forças volitivas, aqui é o nascimento, aqui é a morte, a vida do homem, aqui são as gotas, tá vendo que ele coloca aqui essas gotas, dá para ver? Consegue ver? Você está com o micro fechado. Né? E essas gotas, acho que seria assim, o que a gente vai se aprimorando durante a vida. Isso, é o que a gente vai adquirindo de suprassensível, né? É, na verdade, é o desenvolvimento espiritual mesmo da gente, né? Eu acho que eu fiz esse desenho, deixa eu ver. Eu acho que é exatamente esse desenvolvimento da nossa consciência, né? Em relação a tudo assim que a gente faz, né? A forma que a gente pensa, as coisas que a gente faz, né? Tipo, a destruição, né, do planeta. Isso, Tipo, você vê que ele fala, porque tem muita gente que pensa que com a destruição do planeta, né?
que a gente não vai, que o homem, que a Terra seria melhor. Ah, acho que eu fiz aqui ó, um desenho. Ah, dá para compartilhar. Pronto, peraí. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar agora. Cadê? Ah, não que seja melhor ser humano, mas é esse aprimoramento mesmo, né? Que, que a gente está aqui, né? Ó, vê se dá para ver, ó. Ó, tá vendo? Que substâncias, forças. Aqui a vida humana, o nascimento e a morte, aqui substâncias, forças transformadas. Quer dizer, depois que. E aqui só que são as gotas, tá vendo? Que são as gotas anímico-espirituais que a gente adquire, que a gente, tá vendo? Essas gotas, assim, as gotas suprassensíveis que caem no sensível, entendeu? Deixa eu voltar aqui, peraí, Newton, voltar para o texto. Não, está aqui. Então, que ele fala assim, ó, com isto, transmite, pois, ao processo terrestre algo que, por seu intermédio, flui constantemente do mundo suprassensível para o processo físico-sensorial. Essas aqui são as gotinhas, tá vendo? Ao nascer, o homem traz algo do mundo espiritual. Com sua morte, a Terra recebe esse algo incorporado às substâncias e forças que constituíram seu corpo durante a vida. Com isso, o homem intermedia, né? Ele se torna um intermediário, o gotejar do suprassensível no sensível, ele torna intermediário do suprassensível no físico, na Terra. Então, é o homem que traz do mundo espiritual para a Terra, né?